Olá, queridos alunos, hoje trataremos da resolução de uma equação de segundo grau por cálculo mental. Na verdade, vamos resolver por soma e produto das raízes. É uma aula muito interessante, muitos alunos gostam de utilizar esse método para resolver uma equação de segundo grau, principalmente quando A é igual a 1, e vocês vão ver por quê. Vamos inicialmente recordar a forma geral da equação de segundo grau, que é essa que está aqui, né? ax² mais bx mais c igual a zero, levando em conta que o a é diferente de zero. Na aula passada, vimos que a soma das raízes de uma equação de segundo grau é dada por essa fórmula, menos b sobre a, e o produto c sobre a. Lembrando que a soma das raízes é x1 mais x2. E o produto x1 vezes x2, conforme vimos na última aula. Certo? Muito bem. Vamos pegar essa equação e vamos fazer o seguinte com ela. Como A é diferente de zero, então a gente pode dividir todos os membros por A. E é o que nós vamos fazer. Então, vamos dividir todos os termos por A, uma vez que o A é diferente de zero. Lembrando que a gente só pode dividir quando temos a certeza que o divisor não é zero. Muito bem. Então, A dividido por A, podemos simplificar. E aí, isso aqui vai ficar x ao quadrado. Aqui nós podemos escrever assim, ó. Ao invés de escrever bx sobre A, vamos escrever b sobre ax, que é a mesma coisa, mais c sobre a. E zero dividido por qualquer número que é diferente de zero é zero. Ótimo. O que nós vamos fazer aqui é, por um simples manejo da álgebra, vamos substituir esse mais por 2 menos. Uma vez que menos vezes menos é mais. Então, vamos escrever assim, x ao quadrado, no lugar desse mais, vamos colocar menos, e aí vamos escrever menos b sobre a, x. Note que se eu multiplicar menos vezes menos, volta o que era antes. Portanto, não há problema nenhum em escrever dessa forma. Mais c sobre a igual a zero. E por que fizemos isso? Note agora, olha que coisa interessante. Menos b sobre a é exatamente a soma das raízes, menos b sobre a. Isso aqui, então, é o s, é a soma das raízes. E o c sobre a que aparece aqui, nada mais é do que o produto das raízes, isto é, o p. Portanto, podemos reescrever essa equação assim. X ao quadrado menos, cuidado que tem um menos aqui, isso tudo que está aqui é S, X, mais essa expressão é o P, igual a zero. Olha que coisa interessante. Toda equação do segundo grau pode também, além da sua forma geral que está aqui em cima, ela pode também ser escrita como x ao quadrado menos sx mais p igual a zero, onde o s é a soma das raízes e o p é o produto. Temos aqui um resumo do que acabamos de estudar, isto é, toda equação de segundo grau pode ser escrita na forma x ao quadrado menos sx mais p igual a zero,
onde o S é a soma das raízes menos B sobre A, e o P que aparece é C sobre A, é o produto das raízes. Agora observe uma coisa interessante. Se o A é igual a 1 na forma geral, então o S, que é a soma das raízes, que é menos B sobre A, vai ficar simplesmente menos B sobre 1, ou menos B. E o produto das raízes, que é C sobre A, vai ficar C sobre 1, ou simplesmente C. Então, olha só que coisa interessante. Sempre que o A é 1, a soma das raízes é o oposto de B. Menos B quer dizer o oposto de B. E o produto das raízes é o próprio C. Assim, toda equação escrita na forma geral com A igual a 1 será escrita x ao quadrado mais bx mais c igual a 0. As suas raízes, representadas por x1 e x2, nós podemos escrever que a soma delas, x1 mais x2, é S, isto é menos B. É o oposto de B. E o produto das raízes, x1 vezes x2, é o próprio C. Então, olha só, para a gente poder concluir e passar por um exemplo. A soma das raízes é o oposto de B. Repare, o produto das raízes é o próprio C. Isso quando o A é 1. Vamos ver isso através de um exemplo, o que irá nos permitir resolver uma equação por cálculo mental, ou simplesmente usando a soma e o produto das raízes. Vejamos aqui uma aplicação. Resolva mentalmente, isto é, por soma e produto, as seguintes equações. Observe que o A é 1, o B é menos 7 e o C é 12. Então, nós queremos descobrir as raízes. Resolver uma equação é encontrar as raízes, representadas por x1 e x2. Eu quero saber quem são essas raízes cuja soma é o oposto de B, isto é, se B é menos 7, a soma é 7. E o produto das raízes, aqui representados por x1 e x2, é o C, isto é o 12. Então, eu procuro dois números cuja soma é 7 e o produto é 12. É fácil descobrir. Esses números são 3 e 4, porque a soma de 3 e 4 é 7. E o produto deles, 3 vezes 4, é 12. Assim, se eu estava interessado em descobrir as raízes, elas estão aí. x1 é 3 e x2 é 4. Podemos até escrever o conjunto de solução. 3 e 4. Veja que coisa interessante. Acabamos de resolver uma equação por um procedimento bem interessante chamado cálculo mental, ou soma e produto das raízes. Não utilizamos fórmula, não utilizamos o método de completar quadrado. Claro que poderíamos também fazer por esses caminhos que já vimos anteriormente, mas aqui ele é tão interessante e rápida, né? Pela soma e o produto das raízes. Vale observar que o A é 1. Então, para que fique bem claro, vamos fazer o exemplo B. Observe também
que o A é 1. Observe aqui que o A é 1. O B é 3 e o C é menos 10. Certo? Muito bem. Então, nós queremos descobrir as raízes x1 e x2. Sabemos que a soma delas, isto é, x1 mais x2, é o oposto de b. Se o b é 3, então a soma das raízes é menos 3. E o produto delas vai ser o próprio c, vai ser menos 10. Então eu procuro dois números cuja soma é menos 3 e o produto é menos 10. Importante observar que se o produto é negativo, então um vai ser positivo e o outro vai ser negativo. E na hora de somar, nós vamos utilizar a regrinha, sinais diferentes subtrai. Portanto, dois números cujo produto é menos 10 e a soma menos 3, esses números só podem ser o menos 5 e o 2. Por quê? Porque menos 5 multiplicado por 2, somado com 2 dá menos 3. E menos 5 multiplicado por 2 dá 10. Pronto, descobrimos as raízes. x1 é menos 5 e x2 é 2. Portanto, o conjunto solução é menos 5 e 2. Agora, uma atenção para a letra C. A gente vai querer resolver isso também por cálculo mental, uma vez que o A é 1. Mas vale observar com atenção. Se você demorar um certo tempo para descobrir por cálculo mental, de duas uma, ou não dá para descobrir as soluções inteiras, observe que para o cálculo mental as soluções devem ser sempre inteiras, ou não tem solução real. Observe aqui, a soma das raízes tem que ser o oposto de b, ou seja, menos 2. E o produto das raízes tem que ser menos 5. Certamente nós vamos ficar aqui um bom tempo tentando descobrir esses números e não vamos encontrar. Por quê? Porque eles não são números inteiros. Porque se você pegar a fórmula resolutiva, vamos calcular primeiro o discriminante. O discriminante é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, o discriminante vai ser 4, menos 4 vezes 1 vezes menos 5, dá mais 20. Então, o discriminante vai ser 24. Bom, acontece que na fórmula resolutiva vai ficar menos b mais ou menos a raiz do discriminante, que é 24, dividido por 2 vezes 1. Observe uma coisa, o 24 não é uma raiz exata, embora seja real. Portanto, haverá soluções reais? Sim, mas elas não serão inteiras. Então, por esse caminho, não dá para resolver. Embora o A seja 1, não dá para resolver essa equação por cálculo mental. Então, o caminho é fazer por aqui mesmo, pela fórmula resolutiva. Vamos continuar, então, para a gente obter o resultado. Então, x é igual a menos 2, mais ou menos. A raiz de 24, como ela não é exata, ela deve ser simplificada. Então, vamos fazer aqui no cantinho, no rascunho, a fatoração do 24. Por 2 dá 12, por 2 dá 6, por 2 dá 3, por 3 dá 1. Como a raiz é quadrada, vamos agrupar 2 ao quadrado e 2 vezes 3, 6. Então, vamos escrever 2 ao quadrado numa raiz e 6. Poderíamos até ter separado isso em duas raízes, mas vamos deixar assim mesmo por enquanto, depois a gente separa. Dividido por 2 vezes 1, que é 2. Correto?
Muito bem. Assim, teremos x é igual a menos 2, mais ou menos. Essa raiz vai ser separada e vai ser simplificada. Então, vamos ser mais práticos. O resultado disso será 2 raiz de 6. Já estou fazendo direto por causa do espaço aqui também. 2 raiz de 6, isso tudo dividido por 2. Correto? Eu não posso simplificar onde tem soma e subtração, mas eu posso fazer o seguinte: eu posso colocar de duas uma, ou eu posso colocar o 2 em evidência, já que tem 2 aqui e tem 2 aqui, então eu posso fatorar essa expressão colocando 2 como um fator comum em evidência. Ou poderia também separar isso em duas frações para poder simplificar. Mas vamos fazer colocando 2 em evidência. Colocando 2 em evidência, nós teremos menos 1, que multiplica mais ou menos a raiz de 6. Observe que, se eu usar a propriedade distributiva, multiplicando 2 por menos 1 e 2 por raiz de 6, eu volto o que era antes. Portanto, esta fatoração, colocando 2 em evidência em cima, está correta. Estou chamando atenção para isso, viu? Então, o denominador é 2. Agora sim, como há uma multiplicação aqui fora, a gente pode simplificar esse 2 com esse 2, tendo como resposta final x igual a menos 1 mais raiz de 6. Essa é a primeira raiz. E a segunda raiz, separando aqui esse mais ou menos, vai ficar menos 1 menos raiz de 6. Note, estas são as raízes. A gente jamais iria encontrá-las por cálculo mental, porque elas não são nem números racionais, que dirá números inteiros. Para terminar, vamos escrever aqui embaixo o conjunto solução. Vamos destacar aqui para escrever o conjunto solução, que é menos 1 mais raiz de 6, e a outra solução, menos 1 menos raiz de 6. Isto, sim, duas soluções, menos 1 mais raiz de 6, menos 1 menos raiz de 6. Aí está o conjunto de solução. Ok? Para finalizar nossa aula, vamos resolver agora um probleminha. E com esse problema, a gente encerra este assunto, equações do segundo grau. Ok? Depois vocês vão fazer os exercícios que serão marcados no livro de vocês. Então vamos ver aqui a seguinte situação, problema. Marcela quer colocar uma tela de 6 metros quadrados na janela da sala de seu apartamento, para evitar que o seu gato de estimação fuja. As dimensões da tela estão expressas em metro na figura abaixo. Então nós temos aqui a janela e as dimensões são essas que estão aqui, ó, x menos 1. X menos 1 é o comprimento e x menos 2 é a largura. Repare que o formato da janela é retangular e a área dessa região é dada por 6 metros quadrados. Então, nós sabemos da geometria que a área de uma região retangular é base vezes altura, ou comprimento vezes largura, ou simplesmente lado vezes lado. Assim, a área dessa região vai ser representada por x menos 1, que é a base, que multiplica x menos 2, que é a altura. Esta área é igual a 6, conforme diz o problema. Repare que nós caímos aqui numa equação. Vamos efetuar o produto usando a propriedade distributiva. X, que multiplica x, é x ao quadrado. X, que multiplica menos 2, menos 2x. Menos 1, que multiplica x, menos x. Menos 1 que multiplica menos 2 é mais 2. Como nós temos a intenção de jogar na forma geral, vamos aproveitar e passar o 6 para o outro lado. Menos 6 igual
a zero. Reduzindo os termos, vai ficar x ao quadrado, menos 2x, somando com menos 2x, vai dar menos 3x. E mais 2, efetuando com menos 6, dá menos 4 igual a zero. Muito bem. Aqui, então, nós temos uma equação de segundo grau. Para descobrir o valor do x, obviamente, precisamos resolvê-la. Então, nós temos 3 caminhos para resolver essa equação. Pelo método de completar quadrado, pela fórmula resolutiva e por cálculo mental, isto é, soma e produto das raízes. Naturalmente, como A é 1, o caminho mais rápido e mais simples, se der resultado, é através da soma e produto das raízes, isto é, cálculo mental. Então, vamos tentar inicialmente esse caminho. Se não der resultado, ou se a gente não encontrar rapidamente as respostas, a gente abandona essa ideia e aí a gente pode tentar a fórmula resolutiva ou então o método de completar quadrado, correto? Então, nós procuramos as raízes, que são 2 números cuja soma é o oposto de B, ou seja, a soma é 3. E o produto é menos 4, o produto é C. Muito bem, procuramos 2 números cuja soma é 3 e o produto é menos 4. Note que a soma, ou melhor, que o produto é negativo. Portanto, um é positivo, o outro é negativo. E como a soma é positiva, o maior vai ser positivo. Portanto, os números que procuramos só pode ser o 4 e o menos 1. Observe, 4 somado com menos 1 dá 3. 4 multiplicado por menos 1 dá menos 4. Portanto, as raízes da equação, vamos escrever x1 é 4 e x2 é menos 1. Só que nós estamos diante de um problema. Então, o problema não escreve conjunto de solução. O problema é você dar uma resposta. Nós temos que analisar o problema, analisar as raízes do problema e ver se as duas raízes contemplam o problema, ou uma delas, pelo menos. Então, analisando aqui, nós estamos diante de um problema de geometria. Observe que x, na primeira situação, se for 4, os lados da janela serão 4 menos 1, que vai dar 3, e o outro lado 4 menos 2, que vai dar 2. Então, 4 é uma possível solução para x. Vamos ver a outra possibilidade, menos 1. Se x é igual a menos 1, então aqui embaixo, a base da janela vai ficar menos 1, que é menos 2. E a altura da janela vai ser menos 1, menos 2, que vai dar menos 3. Só que não existe medida negativa. Então, por esse motivo, embora uma raiz da equação seja menos 1, ela não vai satisfazer o problema. Vamos colocar aqui NS. Não satisfaz, não serve. Então, menos 1 não vai contemplar o problema. Portanto, vamos ficar com a resposta x igual a 4. Portanto, a letra A, respondendo, determine a medida de x, x é igual a 4. A letra B fizemos até mentalmente. Basta trocar aqui o x por 4. Então, trocando o x por 4, vai dar 4 menos 1, que é 3. E aqui o outro lado, 4 menos 2, que vai dar 2. Portanto, as dimensões da janela são 3 metros e 2 metros. Aí está a resolução do problema. É importante observar que, diante de um problema, existe uma etapa a ser executada. A primeira etapa é a leitura do problema, a segunda é a interpretação do problema e a montagem, a quarta é a resolução da equação, a quinta é a análise das respostas, das soluções, das raízes, e a última etapa é a resposta. Ok? Um grande abraço a todos e até a próxima aula.